Pessoal, bem-vindos ao sexto vídeo da implantação no aspecto de conceitos. Este sexto vídeo é o terceiro vídeo que fala sobre os fundamentos teóricos e científicos do PPGL, do nosso Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial. Só para fazer uma breve revisão, os três vídeos dos fundamentos científicos e o referencial teórico são os vídeos de número 4, número 5 e esse agora de número 6. O primeiro localiza o PPGL dentro de um sistema de gestão classe mundial, o estado da arte na gestão, que é o de número 4. O vídeo do número 5 detalha processos e fala tudo sobre processos, porque gerenciar uma empresa é controlar os seus processos, e como o PPGL controla esses processos, nós mostramos no vídeo número 5. E agora esse vídeo número 6 fala sobre o fundamento teórico do PPGL em termos de sistema de custeio, onde falaremos com detalhe no custeio marginal, que é o sistema de custeio que fundamenta o cálculo dos custos dos exames dos laboratórios clínicos. Então, vamos começar, pessoal. Vamos começar. Se o slide quiser trocar, né? Trocou. Bom, vocês veem o seguinte, referencial teórico, parte 3. Então é a terceira parte, como eu falei para vocês, que é o sexto vídeo, no total, completando todos os vídeos de implantação no que tange aos conceitos do PPGL. Depois tem um conjunto de vídeos que fala exatamente sobre os tutoriais do programa de lançamento de dados, a navegação nos relatórios, formulários, etc. e tal. Então vamos lá. Sistemas de custeio. Custear significa acumular, determinar custos. Tanto é que o pessoal chama sistemas de acumulação de custos. Custeio ou custeamento são métodos de apuração de custos, maneiras segundo as quais procederemos à acumulação e apuração dos custos. Isso é uma definição simples do que é sistema de custeio, sistema para acumular custos. No fundo, é como você transfere os custos de operação de qualquer empresa para os produtos finais. Isto é, na verdade, o que os sistemas de custeio ou os sistemas de acumulação e apuração de custos fazem. É como transferem aos produtos finais os custos da operação de uma determinada empresa. Então, nós vamos mostrar aqui os métodos que fizeram parte das tentativas de se obter uma solução pragmática para a questão inicial da mensuração dos custos de um laboratório clínico. Nós ficamos praticamente 3 anos, em torno disso, tentando calcular os custos de produção dos exames. E tentamos vários métodos e chegamos a conclusões que não serviam. E como é que nós fizemos essa prova dos 9, que os determinados sistemas de custeio não serviam? Simples, porque no momento em que você chegava, por exemplo, que o custo de uma glicose é 3, 4 reais, um hemograma é 5, 6 reais, obviamente não está certo, porque se estivesse certo, todos os nossos laboratórios já estariam praticamente em falência, ou a grande maioria deles, porque na verdade os nossos clientes não têm condições com raras exceções, de pagar o custo de produção de 5, 6 reais por um hemograma, por exemplo. Custo de produção, porque depois tem todos os outros custos da organização. Então, se os custos de produção de um exame básico atingiam valores, digamos, significativos,
onde ficava evidente que o negócio não seria possível, foi um custo de produção calculado por um sistema de custeio que não serve para a atividade de laboratório de análises clínicas. Então foi esse o nosso critério. Teve um critério, no caso do custeio baseado em atividades, o ABC, como vocês estão vendo aí no slide, ele chegava muito perto da realidade. Entretanto, a questão da complexidade dos cost drivers, depois os critérios de rateio que levavam no final para calcular os custos finais, também viabilizaram esse método. Trabalhamos com custeio por absorção, que é o custeio usado pela contabilidade legal, fiscal, tributária aqui no Brasil, método custeio completo, custeio direto ou variável e o custeio marginal. Foram os que nós fizemos a experiência. Também fizemos o método de custeio padrão, mas aí o grande desafio era exatamente estabelecer o que era o custeio padrão dos exames, se era exatamente o que nós queríamos calcular. Então esse método também nós não colocamos aí no slide, mas foi um método que nós tentamos. Então, qual é o sistema de custo a adotar para representar a realidade do laboratório clínico? Depois de toda essa pesquisa que nós fizemos, é o método de custeio variável. Mas o custeio variável, na verdade, um derivativo do custeio variável, que é o custeio marginal. O custeio marginal. Porque o custeio variável, na verdade, serve para clínicas médicas, onde a mão de obra direta, a MOD, ela faz parte do custo do exame. Porque para aumentarmos o número de exames de imagem, por exemplo, nós devemos aumentar proporcionalmente a mão de obra direta empregada na elaboração desse exame. Então, o custeio variável em si é usado para clínicas. E para laboratórios de análises clínicas, nós devemos usar o custeio marginal, onde toda a mão de obra, a MOD, inclusive a mão de obra direta, a MOD, é custo fixo, é custo derivativo de contrato. Ou seja, fazendo ou não exames, no fim do mês você tem que, por força do contrato de trabalho, pagar toda a mão de obra, toda a força de trabalho. Então, o método de custeio utilizado para calcular o custo de produção dos exames, eu vos digo, o único que, pelo menos de todos aqueles que nós fizemos as experiências, que conduz a resultados compatíveis com a realidade objetiva dos fatos, é o custeio marginal. Os demais, pelo menos os que nós fizemos a experiência, não conduzem a resultados razoáveis, a resultados aceitáveis, a resultados que a gente possa utilizar para decisões gerenciais. Vamos ver a questão da definição da contabilidade. Ela consiste no processo sistemático e ordenado de registrar as alterações ocorridas no patrimônio de uma entidade. Dependendo do enfoque, a contabilidade pode apresentar da seguinte forma. Essa é a definição padrão das ciências contábeis, né? Ela pode ser a contabilidade financeira, ou fiscal, ou tributária, ou legal, que é aquela que é utilizada pelo país para a arrecadação dos tributos. Hoje, oficialmente, no Brasil, só se pode utilizar, se valer da contabilidade fiscal, tributária, legal, que utiliza o método de custeio chamado absorção. Outro tipo de contabilidade é a contabilidade gerencial, que é aquela
basicamente que serve para, não tanto para pagarmos impostos, recolhermos impostos, tributos, mas serve para auxiliar os gestores na tomada de decisões em benefício da organização. E uma derivativa da contabilidade gerencial é a contabilidade de custos. E dentro da contabilidade de custos, nós temos a contabilidade de custos analítica e sintética. Tá? Então, o PPGL utiliza a contabilidade, basicamente a contabilidade gerencial de custos, analítica e sintética. A analítica no produto desempenho analítica no desempenho da produção e a sintética no desempenho da organização. Bom, vamos ver então o sistema de custeio, pessoal, vamos ver o sistema de custeio marginal, que é o sistema de custeio utilizado para pelos laboratórios clínicos para calcular o custo de produção dos exames. O sistema de custeio marginal basicamente separa custos fixos de custos variáveis. Os custos variáveis são os custos para produzir o produto. Os custos fixos são aqueles custos que não vinculam-se diretamente ao custo de produção. Vamos ver então um diagrama esquemático que vai ajudar muito a entender o esquema do custo marginal. Então, o custo marginal tem os custos variáveis, os custos semivariáveis e os custos fixos. Na verdade, nenhum custo, com raras exceções, ou é exclusivamente variável ou exclusivamente fixo. Normalmente eles têm uma componente variável ou uma componente, dito de outra forma, fixo, junto. Ambas, a componente variável e fixo, vêm juntos. Nós consideramos, quando predomina a componente variável, os custos são apropriados como variáveis. E quando predomina a componente fixa, são apropriados como fixo. E estabelecemos um sistema de custeio baseado numa definição a priori, oriunda da experiência de vários laboratórios, quando do início do programa. Então, nós temos os custos variáveis diretos e os indiretos. Os custos variáveis diretos são apropriados diretamente ao custo dos produtos finais, que no caso são os exames. Por exemplo, um custo variável direto, os reagentes. Reagente é custo variável direto. Né? E temos custos variáveis indiretos que exigem um critério de rateio para serem apropriados aos custos de produção. Por exemplo, os descartáveis. Olha, descartáveis é um custo variável puro, porque quanto mais você faz exame, você usa mais, numa proporção, numa razão direta, os descartáveis. Mas ele precisa de critério, os custos dos descartáveis precisam de um critério, para poder apropriá-los aos exames, aos custos de produção dos exames, de forma individual. Então, ele é um custo indireto. Os custos semivariáveis exigem que sejam separados as componentes fixas e variáveis para podermos apropriá-los num ou no outro grupo. E a gente usa para identificação dos custos semivariáveis, as componentes fixas e variáveis, o método gráfico, o método mínimos quadrados e dos pontos máximos e mínimos. Com isso, separamos as componentes fixas das componentes variáveis de um determinado elemento de custo. A componente variável, no caso, vai para critérios de rateio para ser apropriado ao custo final de produção dos exames. Quando predomina a componente fixa, esse elemento de custo em estudo é apropriado como custo fixo. Né? De qualquer forma, mesmo que uma das componentes seja desprezível, ela não será ignorada, porque quando nós optarmos
em apropriar aquele elemento de custo como fixo ou variável, ela estará sendo considerada no método de custeio. Ela só estará induzida a um pequeno viés que você, por exemplo, estará apropriando numa componente, como centro de custo variável, um elemento de custo que tem uma pequena componente fixa, mas que a gente já avaliou a sua repercussão e não trará dificuldades na precisão e exatidão do sistema. Um exemplo disso são, por exemplo, os custos de manutenção dos equipamentos de produção. Ele tem uma componente variável e uma componente fixa, mas predomina a variável. Então, desde o início, nós tomamos a decisão de que esses custos seriam apropriados como variáveis. Outro elemento de custo que se enquadra como semivariável é o material do escritório, que também tem uma componente fixa, mas predomina a variável. Então, em função da experiência, nós padronizamos no plano de contas como um custo variável. Então, vocês veem que ou ele é fixo, vai para fixo, ou ele é desprezível e vai para um ou para outro. As vendas. Sempre que você vende um exame para um determinado cliente, você gera, e por um determinado preço, você gera uma determinada receita. A soma do mixer de venda de todos os exames para todo o mixer de convênios, com seus diferentes preços, o mesmo hemograma pode ter tem um preço diferente para cada tipo de cliente. No momento que você leva em conta a demanda de cada cliente com o seu preço específico, você vai ter a receita oriundo da venda de hemograma para os diversos tipos de clientes, considerando os diversos mixers de venda, de demanda, de solicitação. Então, quando a venda gera receita, no momento que você compara a receita com o custo de produção, ou seja, de toda a receita gerada pelo laboratório, você tira os custos de produção, que são os custos variáveis. Vocês vejam aqui, que o custo de produção dos exames são exatamente os custos variáveis, sejam eles diretos ou indiretos, que exigem um critério de rateio. Mas os custos de produção são os custos variáveis. Tá? Então, no momento que você subtrai de toda a receita do laboratório os custos para produzir, o que acontece? Tá? Nós calculamos, nós atingimos, nós obtemos a margem de contribuição. Veja bem, a margem de contribuição é a diferença entre as receitas e os custos para produzir. Ou seja, a diferença entre o que você vendeu, a arrecadação do laboratório, menos os custos de produção, que são somente os custos variáveis. Isso se chama de margem de contribuição, que não é margem de lucro. Essa margem de contribuição servirá para o quê? Para enfrentar os custos fixos. Tá? No momento que ela enfrenta os custos fixos e atinge num determinado dia do mês, ela atinge a soma de todas as margens de contribuição dos exames, somados atinge os custos fixos do mês, nós temos o ponto de equilíbrio, onde não existe lucro e nem prejuízo. Antes de atingir o ponto de equilíbrio, o laboratório está operando em prejuízo. No dia do mês em que a soma das margens de contribuição dos exames atinge a totalidade dos custos fixos, nós temos o ponto de equilíbrio, onde não existe nem lucro nem prejuízo. Depois de atingir o ponto de equilíbrio, todo e qualquer exame, a diferença entre o valor pago pelos clientes e o custo de produção dos exames, que é a margem de contribuição de cada exame, é transformada diretamente em lucro. Então, após o ponto de equilíbrio, toda e qualquer margem de contribuição oriunda dos exames é transformada em lucro. Esse é o diagrama do custo marginal. É assim, pessoal, que funciona o laboratório de vocês.
todo e qualquer outro sistema, pelo menos o que nós tentamos na prática, e tentamos vários sistemas de custeio, como a gente já mostrou para vocês, nenhum conduz a resultados coerentes que possam ser utilizados para a gestão. E eu vos digo, esse sistema conduz a um custo exato? Não. O custo exato é uma utopia, é impossível de ser calculado, ele varia dinamicamente, podemos dizer, minuto a minuto dentro da tua organização. Mas o custo de produção dos exames, calculado pelo custeio marginal, calculado desta forma, conduz a custos de produção coerentes com a realidade de um laboratório de análises clínicas, de tal maneira que o sistema de custeio marginal é o único que, pelo menos, nós conseguimos obter valores coerentes que possam ajudar o gestor laboratorial a tomar as decisões em favor do laboratório. Todos os outros conduziram a valores absurdos, onde ficaria inviabilizado o negócio. Então não serve. Agora, o sistema de custeio marginal realmente representa de forma adequada a maneira correta de calcular os custos de produção dos exames. Então, gravem isso aqui, pessoal. Vocês tirem uma foto mental desse diagrama, porque se vocês tiverem esse diagrama presente na mente de vocês, vocês saberão como funciona o laboratório de vocês. O laboratório de vocês é isso. Cada dia primeiro, vocês têm todos os custos fixos devendo. Quando amanhece o dia primeiro de cada mês, o gestor ou o dono do laboratório deve todos os custos fixos. Se ele não fizer nenhum exame, ele tem que pagar esses custos fixos. Ele vai ter que pagar água, luz, telefone, aluguel, vai ter que pagar a folha de pagamento, vai ter que pagar o LIS, serviço de terceiros, tem que pagar todos os fixos. Então, vocês têm que ter consciência que os custos fixos são determinantes no sucesso e no fracasso de um laboratório. Os custos fixos elevados são cruéis para o desempenho de um laboratório. Primeiro dia, nasceu, primeiro dia do mês, o gestor laboratorial, o proprietário já deve todos os custos fixos. Fazendo ou não exame, ele vai ter que pagar isso aí. E aí ele vai ter que vai fazer exame, vai fazendo exame, e cada exame vai colaborando com a sua margem de contribuição, até que chega um belo dia do mês em que a soma das margens de contribuição atinge o valor dos custos fixos e ele atinge o ponto de equilíbrio. A partir daí, as margens de contribuição viram margem de lucro. Vocês veem o peso que tem os custos fixos no desempenho de um laboratório. Obviamente, os custos variáveis, que é o custo de produção, também tem seu peso, assim como as receitas. De nada adianta ter um excelente parque produtivo que produza com qualidade e baixo custo, baixos custos fixos, e se o ticket médio for muito baixo, se os clientes não pagarem pelos valores decentes pelos teus exames. Então é uma composição entre custo de produção, que são os custos variáveis, custos fixos e ticket médio, que vai determinar o ponto de equilíbrio e a geração de lucro, que vai determinar a competitividade e o risco de insolvência do laboratório de vocês. Custos fixos, então, são aqueles que não variam com a produção, variam com o tempo. Os custos fixos, na verdade, são variáveis, porque eles variam com o tempo, né? Por exemplo, água, luz, telefone, ele é custo fixo, mas ele varia com o tempo. O próprio aluguel é um custo fixo, mas varia de um ano para o outro, ou de um semestre para o outro, enfim. Então, eles não variam com o volume de exames, eles não variam com o volume de produção, eles variam com o tempo. Custos variáveis são aqueles que variam fortemente com a produção, com o volume de exames produzido. Por exemplo, reagentes, controles, calibradores, descartáveis. Todos esses custos que variam fortemente com a variação dos exames, ou seja, com a variação da produção, são chamados de custos variáveis, que são chamados também de custos de produção. Os custos variáveis são os custos de produção, pessoal. Gravem isso. Custo variável é custo de produção.
Margem de contribuição, como nós já vimos naquele slide anterior, é a diferença entre o preço de venda e o custo variável, ou seja, o custo de produção. Ela serve tanto para a absorção dos custos fixos, como para a obtenção do lucro total da empresa. Né? O lucro, lembrando que o lucro só vem depois do ponto de equilíbrio. Então não confunda margem de contribuição com margem de lucro. Tá? Então a margem de contribuição é a diferença entre preço de venda e custo de produção. E ela serve para enfrentar os custos fixos, atingir o ponto de equilíbrio e após, sim, a margem de contribuição se torna margem de lucro. A margem de segurança percentual, ela representa o percentual do total de exames realizados que tem suas margens de contribuição transformadas integralmente de lucro. Ou seja, a margem de segurança percentual, ela representa a quantidade de exames que está acima do ponto de equilíbrio. Nada mais, nada menos que pega todos os exames feitos depois do ponto de equilíbrio, divide pelo número total de exames realizados no mês e multiplica por 100. Essa é a margem de segurança, ok? A margem líquida de contribuição percentual, ela representa quanto por cento restou do preço de venda do exame após subtrair os custos de produção para enfrentar os custos fixos. Porque o que é a margem de contribuição? É a diferença entre o preço de venda e o custo de produção. Então, ela percentual nada mais é que se você pegar a margem de contribuição em reais, que é a diferença entre o preço de venda e o custo de produção, e dividir pelo preço de venda e multiplicar por 100. Então, a margem de contribuição percentual é uma parte, é um percentual do preço de venda. E esse percentual é o quê? É aquilo que sobrou do preço de venda depois de tirar o custo de produção, custo para produzir. Ok? Então, fica bem claro o que é margem de contribuição e o que é margem de segurança. São conceitos absolutamente diferentes e completamente diferentes de margem de lucro. Ponto de equilíbrio é o volume mínimo de vendas que o laboratório precisa realizar para não correr em prejuízo. Então, vocês veem aí um diagrama dinâmico do ponto de equilíbrio. Aqui é a quantidade de exames vendidos, aqui é o valor. Agora, aqui também os custos que também tu vai incorrer. Nós vamos plotar nesse gráfico tanto receita como custos. Aqui os custos fixos. Custo fixo não tem vínculo. Claro que isso é um diagrama teórico, porque a gente sempre sabe dos custos semivariáveis. Tal. É um diagrama teórico, didático, acadêmico. Então, o custo fica fixo. O custo fixo, independente da quantidade de exames vendidos, aqui é a quantidade de exames vendidos, número de exames vendidos, do zero até a produção total do mês. O custo fixo, ele é fixo, é sempre o mesmo valor, independente da quantidade de exames vendidos. Tá? Aqui é o custo variável. O custo variável é o custo de produção. Ele vai, à medida que você vai fazendo exame, o custo variável vai aumentando. Vai aumentando. Claro, porque ele é variável, é custo de produção. Ele varia com a produção. Então, agora, o custo total é a soma desses dois. Então, somando o custo fixo com o custo variável, nós temos aqui os custos totais. Agora, nós temos as receitas. As receitas estão aqui. À medida que você vai vendendo o exame, obviamente, vai aumentando a receita. Certo? Quanto mais exame você vende, mais você arrecada aqui. O valor da receita. Esse valor é valor de custo, quando nós estamos tratando de custos, e esse valor é valor de receita, quando tratamos de venda dos exames. O ponto de interseção entre a reta das receitas com a resta do custo total é o ponto de equilíbrio. Tá? Então, se você projetar aqui, vai estar o ponto de equilíbrio, que vai ser isso aqui, essa quantidade de exames que tiveram que ser feitos para atingir o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio pode ser nessa quantidade de exames ou pode ser nesse valor de custos aqui, ou de receita. Olha aqui, Se nós olharmos os valores aqui nesse eixo, nós podemos calcular o ponto de equilíbrio em receita. Se colocarmos nesse eixo, pode ser o ponto de equilíbrio em número de exames. Então, essa área
Daqui para frente, a diferença entre essas duas retas significa o lucro, zona de lucro. Claro, à medida que você vai continuando fazendo exames, vai aumentando o lucro. E a diferença entre essas duas retas é a zona de prejuízo. Quanto menos exame você fizer, maior o prejuízo aqui, ó. Aí você vai fazendo exame e vai diminuindo o prejuízo até que chega um ponto que não tem lucro nem prejuízo. A partir daí, continua vendendo exame, fazendo exame, vai aumentando o lucro, ok? Então, o planejamento, o ponto de equilíbrio é para fazer o planejamento e o controle do laboratório, simulando qual é a rentabilidade para vários cenários de venda. Nós podemos, então, simular isso aí. Então, como eu disse, podemos calcular o ponto de equilíbrio em número de exames ou em valores monetários. E, depois do ponto de equilíbrio, a totalidade da margem de contribuição transforma-se em lucro, como nós já vimos falando. Então, todo exame feito depois desse exame, dessa quantidade de exame aqui do ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, que é a diferença entre o preço de venda e o custo para produzir, transforma-se em lucro. Então, vocês já veem o seguinte, nós temos que, o ideal é atingir o ponto de equilíbrio o mais cedo possível. Quanto mais tarde, mais para o fim do mês nós atingirmos o ponto de equilíbrio, menos tempo nós teremos para fazer exames cujas margens de contribuição transformam-se em lucro. E esse, então, por isso, você já pode prever a importância do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio tem que ser atingido o mais rapidamente possível. Para isso, então, nós temos que ter uma menor quantidade de custo fixo, porque o ponto de equilíbrio depende dos teus custos fixos, e temos que ter a maior margem de contribuição possível, porque o ponto de equilíbrio é atingido pela soma das margens de contribuição. Tá? Então, para isso também nós temos que ter o maior ticket possível de venda, o menor custo de produção, porque com o maior ticket de venda e o menor custo de produção, nós temos a maior margem de contribuição. A maior margem de contribuição para enfrentar os menores custos fixos atingirão mais rapidamente no início do mês o ponto de equilíbrio e produzirão, por conseguinte, os maiores lucros do laboratório. Em suma, é isso, pessoal. Fazer a gestão do laboratório é isso. É ter o maior ticket médio, o menor custo de produção e os menores custos fixos. Por isso, com isso, nós teremos um ponto de equilíbrio atingido no início de cada mês e sobrarão vários dias para produzir exames cujas margens de contribuição serão convertidas integralmente de lucro. É simples assim. Conceitualmente é simples. É isso, é fazer a gestão do seu laboratório. Então, a gente vê que a parte mais complexa, o maior desafio do custeio marginal consiste em calcular os custos de produção de cada exame. Pelo diagrama, se vocês se lembrarem, o diagrama do custo marginal, vocês veem que é extremamente complexo calcular o custo de produção de cada exame. Então, nós chegamos à conclusão seguinte, o custo variável, que é o custo de produção dos exames, é composto por um custo nominal, custo nominal é o custo de reagentes mais os descartáveis específicos daquele exame, mais os consumíveis das máquinas, dos equipamentos, os calibradores, o custo com a compra de calibradores, compra de controles, custo com perdas, porque não é possível produzir no laboratório sem perda. Todo e qualquer laboratório, por mais perfeito que seja, ele terá perdas no processo produtivo. Custo com descartáveis, custo com os descartáveis, custo com material de escritório e com as manutenções dos equipamentos de produção. A soma de todos esses valores é o custo variável do exame, que é o custo de produção dos exames, né? Como nós já vimos no slide anterior. O custo variável do exame ele é fixo na sua forma unitária, pessoal, porque vocês veem o seguinte, por exemplo, para fazer um determinado exame, ele exige sempre o mesmo volume de reagentes, digamos assim, usa os mesmos controles, os calibradores, tudo. Ele só vai variar se variar os custos dos insumos. Mas na estruturação, na composição, na formação do custo de produção do exame, ele é fixo.
na sua forma unitária. Ele só vai variar o dia que variar o custo do reagente, o custo do calibrador, ou se começar a aumentar as perdas, ou começar a fazer mais pontos de controle e tal. Mas se você padronizar a sua forma de produzir e não variar o custo dos insumos, enquanto não variar o custo dos insumos, o custo para a produção do hemograma vai ser o mesmo sempre, na sua forma unitária. Inclusive não varia de um convênio para o outro. Ele só vai ficar maior de um convênio para o outro quando incidir os impostos, porque os impostos têm uma proporção fixa, mas incide sobre valores de venda diferentes. Então, o custo do hemograma ele é fixo na sua forma unitária, mas ele vai ser mais caro ou mais barato conforme o cliente pagar mais ou menos pelo hemograma, em função do percentual dos impostos. Mas, obviamente, o custo ele é fixo na sua forma unitária. E a margem de contribuição dele, mesmo pagando mais impostos, ele vai ser uma margem maior, porque o cliente está pagando mais pelo exame. E como a margem de contribuição é diferente, é a diferença entre o valor pago pelo cliente e o custo de produção, mesmo ele pagando mais exame, porque está pagando mais mesmo o cliente pagando mais pelo exame, mesmo decorrente dos impostos que incidem serem maiores, quanto mais você paga, o cliente paga pelo exame, mais ele vai pagar, os impostos serão maiores. Mas como a margem de contribuição é a diferença entre o valor pago pelo exame e o custo de produção, ela compensa. Então, com certeza, dito de uma forma até brincando, de uma forma lúdica, eu prefiro pagar bastante imposto porque significa que eu estou recebendo bastante pelos meus exames. Então, presumindo que eu consiga produzir de forma eficiente, a minha margem de contribuição deverá ser muito maior na medida que eu pagar mais imposto, né? Claro que isso é uma forma brincalhona de encarar essa questão dos impostos, que no nosso país é uma extorsão, Mas nem devemos começar a falar sobre isso, porque isso destempera qualquer um de nós, porque o empresário investe, trabalha, corre risco, e o seu maior sócio é o governo federal, governo estadual, governo municipal, que não investe, não produzem serviços de qualidade, não correm risco, não trabalham porque não produzem serviços que prestam e ganham igual ou às vezes mais que você. Tá? É interessante isso, mas é bom nem pensar porque a gente fica triste. O custo variável do exame, ao associar o preço de venda, ele gera impostos, como nós acabamos de explicar. O custo variável final, que é o custo com o imposto, né, submetido a um preço de venda, ele gera a margem de contribuição. Essa margem de contribuição serve para enfrentar os custos fixos, atingir o ponto de equilíbrio e gerar a margem de lucro. Então, a margem de contribuição, pessoal, vocês gravem isso, por favor. A margem de contribuição, após o ponto de equilíbrio, transforma-se em margem de lucro. Somente nessa situação. Tá? Por isso, nós devemos atingir o ponto de equilíbrio o mais cedo possível. Gravem esses conceitos. Bom, pessoal, com isso nós terminamos o terceiro vídeo que trata do referencial teórico, do suporte científico do PPGL. E o sexto vídeo, que trata de todos os conceitos teóricos do PPGL, onde os 3 primeiros vídeos a gente apresenta no que se constitui conceitualmente o programa de proficiência em gestão laboratorial, e os últimos 3 vídeos, que é o 4º, 5º e o 6º, a gente coloca todo o referencial teórico, que é o suporte científico do PPGL, sendo que no 4º vídeo a gente localiza o PPGL dentro de um sistema de gestão classe mundial, ou seja,
a arte da gestão. No quinto vídeo a gente detalha o controle de processos e como o PPGL controla processos, porque controlar uma empresa é controlar seus processos, gerenciar uma empresa é gerenciar seus processos. Então mostramos como o PPGL faz isso. E nesse último vídeo, que é o vídeo que nós estamos atualmente, que é o sexto vídeo, nós mostramos o sistema de custeio, que no caso é o sistema de custeio marginal que nos interessa, que é o único que nós conseguimos até hoje, que represente adequadamente os custos de produção de um exame, que é exatamente o sistema de custeio adotado pelo PPGL. Eu enfatizo mais uma vez que esses 6 vídeos de conceitos devem ser vistos com muita atenção, revistos quando tiver dúvida. Se persistirem dúvidas, nos procurem nos nossos endereços privados para nós esclarecer essas dúvidas. E depois vocês devem partir para os tutoriais que tratam da operação do programa, de lançamento de dados, dos formulários, dos relatórios, enfim, os tutoriais do programa em si. Este conjunto de tutoriais, este conjunto de vídeos, constitui todo o método de implantação do programa de proficiência em gestão laboratorial. O programa é considerado implantado através desse conjunto de vídeos. Além disso, os nossos clientes, depois de 3 meses de lançamento dos seus dados, têm direito, cada um, de forma individual, a uma análise feita pela nossa equipe dos resultados. Apesar do programa calcular, identificar problema e calcular resultados, nós achamos que nós devemos ter um momento em que nós conversamos durante 2 a 3 horas através do Skype, utilizando atualmente através do Skype. Nós analisamos os lançamentos de 3 meses feitos pelo cliente e fizemos um diagnóstico, analisamos criticamente as soluções, fizemos uma análise completa. Isso nós consideramos uma bonificação que a gente dá de forma individual para cada cliente, nos relacionando diretamente, de uma forma intensa, uma análise completa do seu laboratório. Tá? Então, pessoal, eu aguardo vocês para um encontro personalizado para fazermos a análise após vocês terem lançado 3 meses de dados do PPGL. Muito obrigado por ter escolhido nosso produto e que Deus os acompanhe, hoje e sempre. Tchau!